Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o FEX e o BTCR. Vocês sabem, né? Eu venho falando da fusão desses dois fundos desde o momento que eu comecei a gravar sobre eles. E, pelo visto, vai acontecer, né? Olha só, a gente tem um material aqui. A gente vai dar uma passada nesse material, uma passada nos relatórios. O vídeo desse mês vai ser um pouco diferente, justamente para a gente consolidar um pouco sobre essa fusão. Fiquei muito feliz quando eu vi essa questão. Vocês podem deixar no comentário aí se teve algum outro influencer e tal que falava isso. Acho que, pelo que eu me recordo, só eu falava sobre isso. Eu falava, cara, tem que fundir, tem que fundir, tem que fundir, não tem por que existir os dois. E de fato, isso veio a acontecer. Muito bom. É algo que vai trazer um valor muito grande para o cotista dos dois fundos. Os dois fundos, é aquela coisa, a gente tem dois fundos aí, mais ou menos de 500 milhões cada um, né? A gente pode ver aqui, eu tô com os dois relatórios, ó. A gente tem dois fundos de mais ou menos 500 milhões de reais. Um de 560, outro de 450. Então, 1 bi no frigir dos ovos aí dos dois. Tem dois fundos, um médio e outro pequeno, que vão se fundir e vão virar um fundo grande, vai virar um fundo de 1 bi, já vai ficar assim, pro cotista vai ser sensacional, galera, vai ser sensacional. É um negócio que faz muito sentido essa fusão, faz total sentido, porque são dois fundos que têm carteira muito parecida, tem posições que são compartilhadas, a tese é muito parecida, a pessoa que toca é a mesma, então assim, não existe o porquê de ter aí dois fundos diferentes. Pegando aqui um pouco sobre o FEX, a gente vê aí a carteira de ativos, são 30 ativos, carteiras IPCA mais 7,5, CDI mais 4,1, a taxa é a melhor taxa entre os dois fundos, né? Já no BTCR, IPCA mais 6,1, CDI mais 3,3. E aí, com a fusão, iremos para IPCA mais 6,9, CDI mais 3,7. Pegando o primeiro ponto, para o cotista do BTCR, no que tange a taxas, vai ser muito bom. Ele vai ter um ganho tanto no IPCA quanto no CDI, né? Olha só, sai de IPCA mais 6,1 para IPCA mais 6,9, CDI mais 3,3 para CDI mais 3,7. Já para o cotista do FEX, ele vai ter aí uma queda, né? Na taxa média da carteira, assim, se ele pegar e olhar, putz, não comprei o BTCR justamente porque eu queria uma taxa um pouco melhor, comprei o FEX, tá? Mas o ponto é, o que os dois cotistas ganham é uma diversificação extremamente importante. E para o cotista do FEX, que pode estar olhando meio assim para a taxa ser menor do que a taxa atual, ele tem que pensar o seguinte, essas operações todas que vão entrar do BTCR, juntamente com as do FEX, a gestão pode começar agora um trabalho de reciclagem da carteira, pegar as operações que não são tão boas, vender, comprar outras. O fundo vai ficar um fundo muito grande, vai ficar um fundo de 1 bi, vai ficar um fundo assim, com um tamanho muito legal. Ele vai ter aí, ó, 85 milhões de reais em fundos imobiliários que, se a gestão quiser liquidar esses e vendendo parte desses fundos e colocando em CRI, novos CRIs, rapidamente recupera aí, essas taxas ficam até melhores. A carteira vai ficar super diversificada, vai ficar muito boa, com vários ativos, faz muito bem isso. Fora que a taxa de administração, num valor bem legal, um valor bem justo. Vão ter algumas mudançazinhas de regulamento e tal, não vou nem entrar nesse ponto. As datas estão aqui, então saiu dia 1º agora de novembro, do dia 1º até o dia 16 é o prazo de votação, dia 18 é a apuração, do dia 19 ao dia 25 é o operacional, para o negócio sair do papel, e dia 28 inicia a negociação do novo fundo, né, que vai chamar BTCI. Aí ele traz alguns pontos aqui, né? Redução das taxas, tendência ao aumento do volume negociado, de fato vai ficar um fundo com um maior número de cotistas, um fundo maior, aumento da quantidade de cotistas, aumento do patrimônio líquido, redução de custos regulatórios, porque imagina, você tem dois fundos, os dois fundos pagam as mesmas taxas da CVM e tal, aquela ladainha toda, B3, e agora vai virar um fundo só, então ao invés de você pagar duas taxas, vai pagar só uma, né? E aí ele coloca, né, que a consolidação é uma estratégia boa para fazer esse movimento. Cara, eu gostei bastante, era uma coisa que eu gritava todo vídeo, falava, cara, tem que fazer, e assim como tem outras gestoras que também tem que ir nessa direção. A gente vê, por exemplo, a RBR lançando uma
despenca, é um monte de fundo da RBR, uma loucura. E às vezes, né, dá uma consolidada, fala, ó, pega esses dois carinhas aqui junto e tal, enfim. Tem gestoras que tem essa questão. Por exemplo, quer outro exemplo disso? Hectare com HCTR, Versalhes e Tord. Não tem por que existir Versalhes e HCTR. É um fundo só. E Deva também. Deva, por mais que é de outra gestora, né? No final do dia é tudo do mesmo grupo. São fundos que não fazem sentido existir esse tanto. Então acaba que o mercado, esse tipo de movimento é muito bom para nós cotistas, é muito bom para o cara iniciante, porque imagina, é o que eu falo, imagina o iniciante, quando ele ia estudar, e aí ele pegava fundos do BTG de papel, ele olhava o FEX, olhava o BTCR, e os dois fundos são bem parecidos e tal. Imagina para o iniciante ficar olhando e falar, cara, qual dos dois? O cara vai ter uma dúvida, e agora não, agora com um fundo só, é melhor para o iniciante, é melhor para quem já está dentro, você vai ter um fundo de 1 bi, um fundo bem mais robusto, número de cotistas maior, a tendência é ser muito mais eficiente pro cotista. Aqui tem algumas perguntas, galera. Eu não vou passar por todas não, viu? Eu vou deixar aí na tela só para se você quiser, você pausa, dá uma lida. Sugiro que você que seja cotista do fundo leia esse material, dê uma olhada aí em todos os pontos a respeito dessa fusão e vamos monitorando essa questão toda. Eu vejo como algo muito positivo para ambos os fundos. É algo que vocês, como eu já falei, né? Vocês não vão me deixar mentir aqui. Eu venho falando sobre essa movimentação desde muito tempo. Então, eu levantei muito essa bola e que bom que de fato veio acontecer. Aqui a gente tem alguns dados. Já vamos passar de forma bem rápida aqui, né, para a gente já aproveitar e fazer o vídeo do fundo do mês, lá do FEX do BTCR. Eu não vou passar bem igual o normal, porque a ideia é que é só falar um pouco da incorporação e para vocês conhecerem os dois fundos. Então a gente tem os dados aqui do FEX, patrimonial em 90,87, o yield patrimonial de 11,8, pagou 90 centavinhos. BTCR, basicamente a mesma coisa, patrimonial 94, 11,4, pagou também os mesmos 90 centavinhos. O texto aqui é o mesmo, ó, eu vou fazer assim, jogando ping-pong de um pouco, para vocês verem que não tem por que existir os dois fundos. É o mesmo texto, a mesma coisa. DRE deles, claro que vai ter diferença, mas gerou 83, pagou 90. Já, deixa eu fechar esse cara aqui, que senão fica uma zona, um monte de documento aberto. Deixa eu fechar esse cara aqui, para não atrapalhar nosso ping-pong aqui. A DRE dele, um gerou 83 e o outro gerou 85, e os dois pagaram 90. O BTCR tem aí 78 centavinhos por cota acumulado, e o FEX tem 39 centavinhos por cota acumulado. Rentabilidade, a gente sabe que o FEX é o fundo de papel mais antigo da bolsa aí, a gente consegue ver. O BTCR já não é tão antigo assim, né? O fundo mais novinho. O número de cotistas do BTCR vinha crescendo forte, né? Olha só. Já o do FEX, nem tanto. Do FEX, no último ano, FEX cresceu 34%, BTCR cresceu 71%. Então agora juntando os dois, vai ficar um fundo aí com algo próximo de 30 mil cotistas. Então a tendência é que cresça mais ainda. É aquela coisa, galera. O investidor tem preferência para também a fundos maiores e tal. Então, quando o cara pega e vai olhar o fundo e vê um fundo grande, ele fala, pô, esse aqui é grande e tal. Ele já entra um pouco mais fácil, né? Fundo pequeno, geralmente, é mais difícil do cara entrar. O cara já tem uma aversão. Aqui é a questão da carteira, que a gente já comentou. Vamos pegar só o segmento aqui, ó. Olha lá, o segmento. Deixa eu fazer um negócio aqui, quer ver? Ó? Vamos botar um do lado do outro. Pronto, fazer o ping-pong assim. Vai ficar um pouco pequeno, mas eu dou um zoom aqui e a gente vê. Ó, alugação por segmento. A gente vê esse aqui, ele é o BTCR. BTCR na esquerda, FEX na direita. Logístico, residencial, shoppings. Já o FEX logístico, residencial, varejo e outros. BTCR é um pouquinho mais diversificado, né? Aqui a gente já tem as operações em carteira. Aqui tivemos algumas movimentações no FEX, né? Isso aqui a tendência é que com os dois fundos se fundindo comece a ter mais ainda, porque o fundo vai ter uma capacidade financeira maior, né? Ele consegue girar a carteira de forma mais interessante. E aqui, de fato, a gente tem a carteira dos dois fundos aí para a gente ver. E como eu comentei com vocês, é uma carteira bem parecida.
é um racional também bem parecido. E que bom que essa incorporação está acontecendo. Eu fiquei muito feliz com essa movimentação que está acontecendo. Isso aí é muito bom para o nosso mercado, essa questão de incorporação, consolidação do mercado é muito bom. Eu já comentei várias vezes com vocês, né, que a gente tem algo em torno de 400 fundos imobiliários listados, e eu já fiz o desafio, faço novamente, de alguém comentar 50 bons fundos aqui nos comentários. Você não consegue, cara, você não consegue comentar 50 bons fundos imobiliários. Então tem muita tranqueira, tem muita coisa que se você juntar uma coisa com a outra, começa a ficar legal. Então nesse caso a gente tinha 2 fundos que eram bons, mas não aparecia muito, não fazia muito barulho e tal, até porque os dois eram, né, um tamanho aí pequeno. E agora os dois se fundindo, vão virar um fundo grande aí, já vai ter um pouco mais de substância. Outro exemplo também que a gente tem, RBRR e RBRY, 2 fundos parecidos, estratégias parecidas, e que se fosse um só, a gente teria um fundo de 1,5 bi, muito mais consolidado. E aí tantos outros aí, pessoal, tem muita coisa que dá para juntar. Esse movimento de consolidação ainda está muito no início. Eu falo muito do setor de fundos de shopping, né? A gente tem aquela penca de monoativo que hoje ninguém, né, em sua sã consciência, vai investir em monoativo. E se você pegar esses monoativos e incorporar tudo num fundo só, você vai ter um puta fundo de shopping. Então, vamos torcer. Também serve para a laje corporativa, né, os monoativos que a gente tem. Então, vamos torcer para que esse movimento aconteça cada vez mais, que as gestoras também, né, coloquem a mão na consciência e façam igual o pessoal do BTG, entendam a lógica disso. Para o mercado é bom, para o cotista é bom, para eles é bom, facilita toda a estrutura de administração dos fundos. Enfim, é algo que tem que acontecer. Nós temos que pegar esses 400 fundos imobiliários que a gente tem, reduzir isso aí para uns 200. E desses 200, aí pode ser que com 200 fundos imobiliários a gente consiga ter 50 bons aí, sinceramente, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que você tenha gostado, até a próxima, fui!